Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o Dr. Yuri Romão, que é presidente do Sport. Dr. Yuri, como é que o senhor venceu a pressão da família que não queria de jeito nenhum que o senhor se candidatasse e acabou se candidatando e teve quase 100% dos votos? Qual foi o argumento? João, boa noite a todos. Não foi fácil, não. Foi uma sequência aí de conversas e convencimentos, né? Não só com a família, mas também com o meu time, né, profissional da empresa, visto que a dedicação, né, ao clube, principalmente na situação em que se encontrava e que ainda se encontra, precisa ser muito efetiva, né? Hoje eu dedico aí em termos de tempo ao clube, algo em torno de 80%, às vezes até 90% do meu tempo, né, diário. Então isso a gente requer muita dedicação, por isso mesmo a família sofre, a empresa sofre, mas vamos tentar agora. Pelo esporte e tudo, né? Mas tem que ter um pouquinho de parcimônia também. Ô Yuri, na sua administração você não teve muita sorte com os técnicos, né? Teve até um gaúcho aí que fez uma sacanagem com o esporte. Mas agora você vinha namorando há muito tempo com o Edson Moreira, né? Por quê? Primeiro porque há 10 anos atrás, eu fui responsável, né, pela vinda do Banco BMG para o esporte. E já um dos executivos do banco, que eu lidava no dia a dia, ele sempre falava muito bem do professor Enderson, isso há 10 anos atrás. E eu sempre tive aquela coisa de um dia trazê-lo, né, para dirigir o clube. E desde o ano passado, na realidade no ano retrasado agora, desculpa, antes mesmo da vinda do professor, esqueci o nome do paraguaio lá. Paraguai. Do paraguaio, eu já manifestei para a época o vice-presidente Nelo Campos de que o nome ideal seria do Enderson, né? Na época ele estava à frente do Botafogo, que terminou culminando sendo o campeão daquela Série B no ano de 2021. E o ano passado a gente tentou por várias vezes, mas não obtivemos êxito. Já no final do campeonato, quando terminou o campeonato, já na segunda-feira eu conversei com ele e a gente começou a fazer um projeto e desse projeto culminou com a contratação dele. Nessa primeira fase, o time não está indo bem, mas adaptação, Yuri? Adaptação, né, é início de temporada, ainda é necessário ainda um entrosamento, várias peças novas dentro do elenco e o professor tem feito reiteradas vezes as mudanças para conhecer o elenco jogando. Eu particularmente gosto disso. E eu acho que o Campeonato Pernambucano, nesse primeiro momento, para esse tipo de situação mesmo, ou seja, de teste, de novas configurações dentro de campo. Então, acredito que mais para frente, aí sim, tem um time já formado, né, um elenco já bem postado, e aí sim os resultados virão com mais facilidade, né, com menos sofrimento como tem sido. Wagner Love se tornou o grande ídolo da torcida rubro-negra, né? O Wagner, pelo atleta que né, pela postura, né, dentro e fora de campo, dentro do vestiário, ele naturalmente, até pelas conquistas, né, é um atleta já bem rodado, com muitos títulos nacionais e internacionais, tem uma personalidade grande, boa, e ele se tornou um líder dentro do elenco. E também pelo que ele mostra dentro de campo, né, a torcida rubro-negra, ela gosta de atletas que se empenham, que correm, que brigam, né, o esporte tem essa característica fervente, né? Então
um atleta que chega com essas características normalmente se torna um ídolo, né? Eu me lembro agora de Romerito, né? Na conquista lá de 2008, que também tinha essa postura. Magrão, né? Magrão não tão aguerrido, né? Não, que é uma postura mais down, mas sempre muito firme. E, enfim, ele tem esse jeito, né? O jeito rubro-negro de ser. Então, por isso mesmo, conquistou a torcida. Diego também, né? Que está no Grêmio hoje, foi um ídolo do esporte. Quem, desculpa? Esse do Grêmio, Diogo. Diego também, né? Diego tem também que era um líder dentro de campo, líder fora de campo. Então, sempre muitos gols, com muitas jogadas importantes, gols bonitos, né? Do esporte, né? A cara do esporte, exatamente. Agora, há um projeto aí, outro dia o governador Paulo Câmara esteve aqui, eu perguntei sobre a Arena. Ele disse, não, mas Yuri Romão me disse que o esporte vai passar 1 ano e meio jogando na Arena e vai melhorar muito, que vai mudar o estádio da Ilha do Retiro. Qual é o seu projeto para a Ilha do Retiro? João, um dos pilares das nossas propostas, né, de campanha foi, de fato, o retrofit, né, a reforma do estádio da Ilha do Retiro. O estádio da Ilha do Retiro tem 85 anos de construído. Os degraus enormes. Então, a gente precisa fazer uma reforma para melhorar a experiência do torcedor. Eu, reiteradas vezes, tenho dito que o esporte precisa depender de 2 coisas, além de contratos de publicidade, obviamente. Mas, primeiro, do seu próprio estádio, que ele é rentável, até porque ele é nosso. E da outra coisa, a questão de ter um investidor do lado. Né? Nenhum clube do Nordeste, principalmente, né? Clubes de médio e pequeno porte, conseguirá sobreviver se não tiver também um investidor, seja através de uma SAF ou não. Mas, no que diz respeito à Ilha do Retiro, ela se faz necessária uma reforma para que a gente possa atrair novamente as famílias, né, mulheres, crianças, ou seja, as famílias para dentro do estádio, e a gente e não só viver do futebol. Eu acho que um estádio, uma arena, ele deixa de ser apenas um palco de futebol e passa a ser um palco de entretenimento como um todo, ou seja, ter shows, né? A Ilha do Retiro está encrustada num local de fácil acesso, tanto para quem mora na Zona Sul, para quem mora na Zona Oeste ou na Zona Norte da cidade do Recife. Então, isso vai facilitar, né, a vida e a vinda de shows, enfim, de outros espetáculos, né, que assim, a gente consiga rentabilizar não só o clube como um todo, mas também a gente poder investir em outras situações, em outras coisas. Porque quem ganha muito dinheiro com shows é o Palmeiras, né? O estádio dele faz muito show e é uma renda importante para o Palmeiras, né? O Palmeiras, eu visitei, passei um dia lá com eles fizeram uma apresentação para mim, almocei dentro do Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Eles faturaram, apenas o estádio faturou em 2022 148 milhões. Então, assim, para você ver a renda, né, o quanto isso é importante para um clube, né, do porte do Palmeiras. É uma renda bastante expressiva. Apenas para comparação, o esporte com venda de jogador, com renda de estádio, com patrocínio, a gente não chegou a 60 milhões no ano de 2022. Olha, o esporte está dando show na Copinha. Esse elenco aí vai dar futuro ao esporte? Com absoluta certeza, sim. Está tudo contratadozinho, direitinho? Tudo certinho. O único atleta, tinha só um atleta que não quis renovar o contrato antes de ir, ele não foi.
Porque a gente só levou atletas que tivessem com os contratos Que em dia. burro você não é, né? Para deixar lá o cara pegar e levar. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, né? Dia a dia a gente vai aprendendo. Então, mas todos os atletas têm contrato e como você bem disse, tem dado um show, né? Não nos surpreende, né? O que nos surpreende é a força que eles têm hoje, a presença, né? Uma característica que é bem do esporte, né? De propor o jogo o tempo todo. Isso tem nos surpreendido de forma positiva. Muita personalidade dos garotos, né? Tem garoto ali com 18 anos. Então, são joias, né? que estão sendo lapidadas aí na nossa base. E daqui para frente, né, com a profissionalização que a gente está impondo ao departamento, virão novas equipes, novas joias para que no futuro o clube tenha também como sustentáculo financeiro o aparecimento de novos valores, como que estão hoje um Riquelme, um Fábio, um Marcelo Aju, um Juan Xavier, enfim, vários atletas, né, que hoje fazem parte da Copinha e que são atletas já bastante valorizados. E Edson Moreira está de olho neles também? Muitos deles já treinam no profissional, né? A exemplo do centroavante Riquelme, já treina no profissional. A gente está aguardando o retorno deles de São Paulo. Se Deus quiser, ainda demora um pouquinho até a final, para que eles possam ser, inclusive, testados aí ao longo do Pernambucano e também na Copa do Nordeste. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Yuri Romão, presidente do esporte. Nós vamos continuar conversando com o presidente do esporte. Eu estou errando, como é o nome do técnico? Anderson, é? Anderson. Bom? Anderson Moreira. É bom. Ele é muito bom. Ele tem algo que eu gosto muito nos treinamentos, que ele para o treino, ele mostra ao atleta, né, onde ele errou, como é que deve se posicionar. Ele foi jogador? Foi atleta. Né? E durante muitos anos foi técnico de base, né? Então, por isso mesmo, ele gosta de trabalhar com jogadores jovens. Então, isso é importante para a gente, para esse novo momento de retomada do esporte. Mas voltando ao estádio da Ilha do Retiro, isso é um projeto para quanto tempo? João, eu nas conversas preliminares que eu tive com as duas construtoras que estão disputando, ambas disseram que isso é uma obra para 2 anos. E aí tem que ir para a Arena. Para a Arena. Eu tive com o governador Paulo Câmara, ainda enquanto governador, né, para que a gente pudesse já iniciar as tratativas, né, de como seria esse aluguel da Arena no período em que estivéssemos em reforma lá na Ilha do Retiro. Lembrando, nós não vamos derrubar a ilha, nós vamos reformar, é um retrofit, né, transformando hoje no estádio que é numa pequena arena, né? Com que capacidade? A capacidade ela não vai aumentar, ela deve ficar em torno de 30 mil pessoas. Que já agora, com a coberta, né, até por conta da lei do silêncio, e as acomodações muito melhores do que são, né, os banheiros todos reformados, os vestiários sairiam de onde são para o meio do estádio, uma reformulação completa do gramado. Então... Aliás, está feio o gramado. Que diabo foi aquilo? Você não quer dizer não, mas eu ouvi dizer que aquilo foi uma sacanagem que fizeram com o esporte. Eu não posso afirmar isso, João, mas assim... Comenta-se. Mas assim, o que um agrônomo me disse é que colocaram mais herbicida do que deveria ter sido colocado. Ou seja, o gramado tá liso e tal, mas ele está muito feio, né? Mas acho que mais uns 15, 20 dias aí a gente ele vai ficar bonito. Vai ficar.
Olha, eu vi outro dia uma lista de clubes que estão aderindo a tal de uma liga que vai ser administrada pelo Manchester City, né? Por que é que o Sport não está nessa lista, dessa Não, liga? a Liga não vai ser administrada pelo Manchester. A Liga, ela tem são duas ligas hoje no Brasil, né? Uma parte está com uma liga chamada Libra. Essa liga é capitaneada aí pelo Flamengo, Corinthians, Palmeiras. E uma outra chamada Forte Futebol, e onde o Sport é signatário. E somos 26 clubes, vários da Série A, né? A exemplo de Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, e outros clubes, Internacional, Porto Alegre. Da Série B hoje tem Sport, CRB, enfim, Avaí. Essa liga, né, da qual nós somos signatários, ela tem uma divisão de receita bem mais igualitária do que a outra, a proposta da outra. Só para ter uma ideia, na nossa liga, a Forte Futebol, o maior vencedor, o que ganha mais dinheiro nela, não pode ser, ela é no máximo 3,5 vezes o do último. 3,5 vezes. Enquanto que na outra pode chegar a 16 vezes a diferença entre o primeiro e o último colocado em termos de receita, quando entra a questão do pay-per-view. Isso, notadamente, você tem um aumento do fosso, né, entre os times menores, né, os times de médio e pequeno porte, com os times que já estão hoje bem colocados, a exemplo de um Flamengo, de um Corinthians, né? Mais uma vez, para que o seu telespectador tenha ideia do que é que eu estou falando. O Flamengo faturou em 2022 1,2 bilhão. O Sport não chegou a 60 milhões. Não dá, né? Então, assim, desportivamente, né, fica difícil você ter um campeonato competitivo com uma diferença tão grande de receita. Porque o campeonato inglês é o exemplo, né? É 1,5 vezes. E os times pequenos estão tudo dando nos grandes, né? Porque é 1,5 vezes. O Manchester, né, o último campeão, ele ganhou 1,5 vezes o último colocado. E aí, ou seja, você tem uma disputa, né? Você consegue ter um equilíbrio dentro do campeonato, né? A gente chama de fair play financeiro, que aumenta a competitividade. Consequentemente, aumenta também a audiência, o interesse pelo campeonato. está andando alguma proposta de SAF para o esporte? Não, proposta andando não é bem o status, né? O que a gente tem é o início de uma discussão. Ainda hoje conversei com o presidente do Conselho, Dr. Silvio Neves Batista, porque fiz um convite ao deputado Pedro Paulo, que foi o relator da lei da SAF no Congresso Nacional. Fiz um convite para que ele viesse no próximo dia 14 de fevereiro, dia da sessão do Conselho, para que ele pudesse, do ponto de vista do legislador, passar para nós o que é que ele imaginava com a lei da SAF, para que a gente possa começar a entender o que é uma SAF, o que é como a gente deve se portar diante desse novo momento que o futebol brasileiro exige. Então, vai ter esse início de discussão. Posteriormente, ou talvez até no mesmo dia, a gente ter algum especialista em SAF, mas também do ponto de vista do investidor, do mercado, né? O que é que o mercado pensa em relação à SAF. E aí, daí sim, a gente começar uma discussão ampla, né? Transparente, responsável, porque uma SAF, diferentemente do que foi propagado na época da eleição, ninguém está vendendo o clube. A gente está agregando
a estrutura um investidor. Você foi acusado de estar vendendo o esporte, não foi? De forma equivocada, né? E o resultado foi um show na eleição, né? Olha, você foi um dos grandes responsáveis, através do Banco BMG, do Centro de Treinamento do Esporte. O Centro de Treinamento do Esporte está bem? Ele precisa de reforma, de manutenção. A gente, recentemente, nós fizemos agora o reaparelhamento de todo o hotel da base, né? Mandei climatizar todo o hotel da base, um investimento alto, né? Contratou subestação de energia, enfim, mandei climatizar tudo. Mas a gente precisa da manutenção. Trocamos a empresa que fazia manutenção dos gramados por uma outra, porque a gente achava que os gramados nós temos 5 campos de treinamento, e os gramados não estavam bons, era uma reclamação constante dos treinadores e, enfim, dos atletas. Então, nós trocamos a empresa para que pudéssemos dar uma melhor condição de trabalho aos atletas. Mas a gente precisa fazer mais, né? Fazer mais coisas, melhorar a infraestrutura, inclusive logística do próprio centro de treinamento. Nós temos, morando dentro do CT, 70 atletas, mais ou menos, da base, né? E alguns atletas, quando vêm contratados do profissional, moram lá, treinador, né? Quando vem, moram lá. Então, assim, a gente precisa melhorar essa infraestrutura, né? Inclusive, quando eu digo melhorar a infraestrutura, eu estou falando, inclusive, de manutenção. Eu acho que a pandemia ela foi muito danosa, não só para o estádio da Ilha do Retiro, mas também para o CT. Porque como a receita caiu muito, né? O endividamento do clube também era muito alto, isso fez com que as manutenções que eram prementes naquele momento não foram feitas. Então, agora a gente está tendo que fazer isso. E a sede? Parece que foi feito lá uma parceria com um grupo lá para a piscina, não foi? Para a piscina, a gente tem um novo investidor, né, que vai fazer lá que é um pessoal uma clínica chamada Somar, né, que atende crianças com autismo, né? Ou seja, a gente está atendendo aí o lado social, mas também está atendendo o próprio clube, né, como um investidor para o Parque Aquático, que é um parque aquático maravilhoso. E para o tênis, né, nós também fizemos uma parceria, né, com uma empresa. Eles estão investindo 2,5 milhões no tênis, ou seja, transformando aquilo num complexo de tênis, inclusive com a construção de um bistrô, né, com um chefe renomado assinando o seu cardápio. E para a sede em si, na negociação que estou iniciando com as construtoras, né, eles devem apresentar nos próximos 30, 40 dias aí um master plan do que deverá ser o projeto deles. E daí a gente definir qual é a construtora que seguirá. Está também uma reforma, uma manutenção da nossa sede. A nossa sede ela carece de uma manutenção urgente. Ainda tem a Varanda? Varanda era o restaurante lá. O Varanda saiu, né? Nós tem um novo restaurante que está sendo construído chamado Boi Brasa, que está em construção. Em mais alguns meses aí a gente também tem esse... Devia ser Leão Brasa, não Boi Brasa, é Leão Brasa, né? Mas aí talvez o IBAMA não deixasse. Mas também lá o museu está bem cuidado, né? O museu bem cuidado, mas é uma coisa que eu gostaria muito de melhorar o museu, né? Ou seja, tem um projeto belíssimo lá do museu. E aí, em primeira mão, João, nós demos entrada no último dia útil do ano, de 2022, na renegociação da nossa dívida com a PGFN, ou seja, Imposto de Renda e
e INSS. Isso, logo a gente vai ter de posse a nossa CND e assim a gente está apto a captar recursos privados, né, com a lei do incentivo, da lei do incentivo à cultura, para a construção do nosso museu mesmo. Então, isso em primeira mão para você, para o seu telespectador. Em breve, a gente já vai poder fazer essa captação e colocar de pé esse projeto, que é um projeto antigo, que é importante. Onde você vai nos clubes da Europa, você vai ter lá seu museu, né, inclusive audiovisual, né? E isso a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar do papel esse projeto. Parceria com o Museu de Futebol de São Paulo, que é fantástico. Fantástico. Nós queremos agradecer a Yuri Romão, dar os parabéns pelo excelente trabalho que ele vem fazendo à frente do Esporte Clube Recife. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.